Fala aí, galerinha de Quase Lá, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Eu espero de coração que todos estejam bem, todos os seus familiares estejam bem. E eu gostaria de começar essa nossa aula, né? Vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo bíblico, nossa classe de EBD, dos Quase Lá. Espero que vocês estejam assistindo as aulas, fazendo as atividades. Precisarem de alguma ajuda, podem falar com o tio, podem mandar mensagem. Não esqueça de compartilhar os vídeos, né, com seus amigos, familiares. Dá o like se gostar, dá o dislike se não gostar. E se inscreva no canal da igreja, né? Não se esqueça. A gente precisa de inscrições. Compartilhem o canal para que a gente tenha mais visibilidade, né? As mensagens cheguem mais longe, o alcance seja maior e a mensagem de Cristo seja pregada a mais pessoas. Lembre-se que esse é o nosso maior objetivo, tá bom? Esse é o nosso maior objetivo. Então vamos dar prosseguimento. Eu gostaria de começar orando, a colocar as nossas vidas diante do Senhor, pedir que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos capacite. Eu queria colocar alguns pedidos de oração, queria orar pela tia Esther, que está lutando contra a Covid, né? Ela é a Duda. A tia Esther é a esposa do Tito Uta, são missionários lá em Afuá, no Pará. Queria que vocês orassem por eles, queria que vocês também colocassem seus pedidos de oração, tá? Orassem, né? Pelas pessoas da sua família que estão passando dificuldade, amigos que vocês conheçam que estão tendo alguma dificuldade por conta da Covid, por conta do isolamento, né? O isolamento é um período onde as pessoas têm ficado muito distantes, né, de pessoas queridas. É um período muito propício para depressão, para tristeza profunda, para ansiedade. Então, nada melhor do que compartilhar a palavra de Cristo nesse momento, né? Ontem mesmo eu conversava com uma moça que trabalhou comigo numa empresa. Ela já teve experiência de congregar numa igreja, se afastou. E ontem eu pude perceber que esse período de quarentena, ele faz com que as pessoas reflitam se agiram certo, se distanciando da comunhão dos santos, buscando Deus. Então, aproveitem. Vai ser um período muito fértil. Amiguinhos seus vão estar com dificuldade. É um momento propício de pregar a palavra de Cristo, de falar daquele a quem nós conhecemos e sabemos que nos livra de todo mal, principalmente o mal que está no nosso coração, né? Então vamos orar por isso, para que o Senhor nos capacite, para que coloque pessoas nas nossas vidas que precisem dele, para que a gente esteja sempre disponível e disposto para falar de Cristo, tá bom? Então vamos orar. Senhor, obrigado, te louvamos, bendizemos o teu nome, oramos, Senhor, pela vida da tia Esther, pedimos que o Senhor abençoe, guarde, restaure a saúde dela, da Duda também, dê tranquilidade ao Tito Uta, abençoe, Pai, eu te peço, dê sabedoria a ele, Pai, nesse tempo, aos médicos que estarão cuidando dela também, a todos os médicos que estão na luta contra a Covid, estão no campo de batalha, às autoridades que precisam ter sabedoria também, desde o presidente, ministro de saúde, outros ministros, Senhor Deus, secretários que precisam equipar, Senhor Deus, e cuidar daqueles que estão na frente de batalha, Senhor. Dê essa compaixão para com aqueles que estão sofrendo, Senhor. Essas pessoas que muitas vezes só olham para suas campanhas políticas, para suas pretensões políticas, Senhor. Faça-os lembrar que eles são servos da comunidade, da população, e que a arrogância e o orgulho não subam no coração deles, Senhor. Te louvo, Pai, por eles. Capacita no Senhor. Coloca a gente, Senhor Deus, que precisa ouvir a Tua palavra perto de nós, para que a gente tenha essa oportunidade, Senhor Deus, de falar mais do Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos, a gente vai estar falando agora da lição 13, da nossa classe, da nossa revistinha lá de Heróis do Antigo Testamento. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia primeiro
Provérbios capítulo 3, versículo 1. Tá? Eu vou ler, gostaria que vocês lessem, acompanhassem a leitura. Se quiserem pausar o vídeo, né, para não ficar muito corrido, mas eu vou ler. Então, meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, o que seu coração guarde os meus mandamentos. Vou ler novamente. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Provérbios, capítulo 3, versículo 1. Eu não tinha falado versículo, né? Capítulo 3, versículo 1. Então leiam, meditem sobre esse versículo, tá bom? Então vamos lá. A gente, nas últimas duas classes, né, nós falamos sobre Salomão. Então Salomão, ele havia pedido sabedoria, né, na lição 11. A gente falou sobre a necessidade de pedir sabedoria para tomarmos decisões. Aí Salomão havia feito esse pedido que agradou a Deus, Deus dando a ele a possibilidade de pedisse o que quisesse, e ele pediu sabedoria, né, para governar Israel, que era justamente para abençoar aqueles que estavam ali debaixo da proteção dele. E mais à frente, na outra lição, o tio Maciel falou com vocês sobre a construção do templo, né? O quanto isso foi importante para o povo de Deus, o quanto isso representou no culto, né, dos israelitas, né, a Deus, essa construção, né, essa obra na vida do povo de Deus. E aí a gente viu Salomão como uma pessoa muito importante, né? Um período de 40 anos de reinado, onde ele teve muito sucesso em tudo que fez. Salomão começou muito bem, tá? O que a gente vai ver aqui agora, que a Bíblia nos relata, e isso é importante a gente ter em mente, que a Bíblia ela não é um livro que floreia as coisas, né? A gente pode falar que a Bíblia é um livro inventado por humanos e tal. Sim, ela foi escrita por humanos. Mas ela foi escrita por humanos que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E Deus, né, a palavra de Deus é uma palavra que confronta, que nos confronta, que vai de encontro, né, e não ao encontro, mas vai de encontro aos nossos desejos, às nossas vontades, se Deus, ao que pensamos. Então, a palavra de Deus ela faz isso, né? Deus faz isso com a palavra dele. E aí, isso se reflete na história dos personagens, né? Essa narrativa sobre Salomão, né, que está lá em 1 Reis, no início, né, nos primeiros capítulos, e a gente vai ver aqui o capítulo 11, capítulo 12, que Deus, por conta da desobediência de Salomão, a gente vai ver isso mais a fundo, né, ele começou muito bem e terminou mal. Então isso nos traz uma questão muito importante, que é terminar a nossa carreira cristã, né, a nossa caminhada cristã, ela é talvez mais importante do que como nós começamos. Então a gente precisa sempre colocar diante de Deus o nosso coração, as nossas vontades, a nossa obediência. E Salomão, ele foi desobediente a Deus. Ele foi desobediente. A gente vai ver que ele, aqui no capítulo 11, a partir do versículo 26, né, e aí, só para contextualizar, Salomão, ele tinha um servo chamado Jeroboão, né, e era um homem valente, era um homem muito trabalhador, e Salomão havia colocado ele como responsável sobre boa parte. Ele era um líder, né, sobre os trabalhadores. Então, certo dia, um profeta chamado Aías, ele se encontrou com Jeroboão e ele estava com uma capa. E essa capa ela foi rasgada em 12 pedaços, e Aías disse a Jeroboão, né? Jeroboão, que ele pegasse 10 desses 12 pedaços, e ele estava querendo dizer o seguinte: Deus estava mandando dizer a ele que Deus ia dividir o reino por causa da desobediência do povo. Na verdade, por causa da desobediência de Salomão, né? Que era o líder, que era o monarca, que era aquele quem deveria guiar o povo, né, no culto que agrada a Deus. E Salomão se desviou disso. A gente vai ver aqui que
né, no capítulo 11, Salomão ele começa a adorar outros deuses, né? Ele começa a ter culto, a fazer prestar culto a outros deuses. Eu vou ler aqui só uma parte do capítulo 11, a partir do versículo 26. Também Jeroboão, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei. Ele era um dos oficiais de Salomão, um efraimita de Zeredá, e sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Foi assim que ele se revoltou contra o rei. Salomão tinha construído o Milo e havia tapado a abertura no muro da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era homem capaz. E quando Salomão viu como ele fazia bem o seu trabalho, encarregou de todos os homens que faziam trabalho forçado, pertencente às tribos de José. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém. E aí, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo. E aí segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas por amor a meu servo Davi e a cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas, e não andaram nos meus caminhos. Nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram os meus decretos e as minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Mas não tirarei o reino todo das mãos de Salomão. Eu o fiz governante todos os dias da sua vida por amor do meu servo Davi, a quem escolhi e que obedeceu os meus mandamentos e os meus decretos. Tirarei o reino das mãos do seu filho e darei 10 tribos a você. Darei uma tribo a seu filho, a fim de que o meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono, em Jerusalém, a cidade onde eu quis pôr o meu nome. E aqui a gente continuando, né, até o final, e no final do capítulo a morte de Salomão, e aí Roboão assume o reino. Então a gente percebe que por conta da desobediência de Salomão, por conta da desobediência, né, no culto, na idolatria, e isso é muito por conta de Salomão, que se casou com muitas mulheres que eram estrangeiras, né? A gente vê até no início lá, né, na história do capítulo 11, no capítulo 11, na lição 11, né, ele já havia se casado com a filha de Faraó, que já era uma estrangeira. E ele se casou com outras mulheres estrangeiras. Então ele começou a abandonar o Senhor e a seguir os ídolos, né, para agradar, né, as mulheres, provavelmente. Então ele preferiu agradar as mulheres, agradando aos seus deuses, né, os seus ídolos, do que agradar ao Senhor. E isso foi fazendo com que Salomão fosse se afastando de Deus. E vejam a consequência disso. Deus rachou o reino, cortou o reino no meio, dando, né, uma parte dele a um servo chamado Jeroboão, essa outra parte, né, que ele dividiu, e Salomão ficou com uma tribo, que é a tribo de Judá. Percebam que e aí Salomão morre, né? Salomão morre e Roboão, que era o seu filho, ele passa a reinar no lugar dele, né? E aí a partir do capítulo 12 diz que Roboão ele vai a Siquém para tomar, né, para ser empossado como rei. E aí Jeroboão, que havia fugido de Salomão e havia ido para o Egito, depois que Salomão descobriu essa profecia, isso aconteceu, e que ele ia se revoltar contra ele o caçou, mas aí ele fugiu para o Egito para que não fosse morto, né, por Salomão. E um pouco antes disso, né, se você ler um pouco antes do capítulo 11, você vai ver que Deus começou a tirar aquela paz que o reino tinha e começou a levantar, né, outros inimigos, né, diante de Salomão. Percebam que a consequência do pecado, a desobediência, faz com que as coisas comecem a não dar certo para Salomão. Né? Aquilo que ele havia prometido, o tempo de paz, o tempo de prosperidade, começou a se rachar. Chegar ao ponto de dividir o reino que Davi havia, o seu pai Davi havia unido. Né? Vejam a consequência do pecado, da desobediência, e o quanto a gente precisa prestar atenção nessas coisas.
E aí Roboão é empossado rei e, ele vai e ele ouve um pedido, né, do povo, né, dos representantes do povo que era que é contado aqui no capítulo 12, né? Vou ler um pouquinho. Então Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Depois você olha no mapinha aí, vocês têm Siquém. Onde fica Siquém? Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, por onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado e nós te serviremos. Percebam que eles fazem um pedido, né, para que o rei Roboão diminuísse o jugo que Salomão colocou sobre o seu povo. E se a gente for voltar um pouco, né, no capítulo 4, no capítulo 5, vocês vão ver que 4, versículos 7, 22, 23, 27, 28, capítulo 5, versículo 13, 14, e no capítulo 9, 22, mostra como que Salomão ele recebia, né, ele recebia provisões diárias do povo e ele havia dividido, né, o reino em 12 capitanias, digamos assim, né, 12 regiões, e cada mês do ano, desses representantes tinha que dar uma oferta a ele. Então, percebam que o rei, né, quando Israel escolhe ter um rei sobre si, lá em Saul ainda, Deus havia alertado isso. Olha, esse rei vai tomar muita coisa de vocês. Vocês já têm um rei que sou eu, vocês já têm um profeta. Para que vocês querem um rei? Eles queriam um rei porque eles queriam seguir as nações, né? Que tinham reis, e esses reis é como se fossem deuses, representantes de Deus na terra. Então eles queriam seguir essa tradição. E só que um rei, né, um monarca, se nós pegarmos história recente também, né, uma pessoa que ele está acima de todas as coisas. Então ele acaba cobrando impostos, e Salomão recebia impostos diários, recebia esses impostos mensais também desses representantes, selecionava, quando ele vai construir a arca e manda homens para o Líbano para cortar árvore, para cortar, né, pedra, para trazer pedra para Israel, para construir o templo, foram 30 mil homens. Então, um trabalho pesado, né? Um trabalho muito árduo durante muito tempo, e isso pode ter se prolongado durante muito tempo. E percebam que o primeiro pedido do povo para o rei é diminuir esse jugo. Né? Então, Salomão pode ter errado a mão também no momento em que ele começou a fazer um monte de coisa para se vangloriar, para agradar os outros deuses, e perdeu a mão, perdeu a justiça, né? Perdeu o senso de justiça, de sabedoria que ele tinha pedido a Deus. E aí Roboão, ouvindo isso, ele pede 3 dias para dar resposta. Primeiro ele ouve as autoridades que haviam servido a Salomão, e aí essas autoridades eles, é, eles o aconselharam a fazer assim, a ser benevolente, né, a diminuir a carga. E aí ele não deu ouvidos, ele foi ouvir os conselheiros, que na verdade eram pessoas jovens que tinham crescido com ele no reino, que eram amigos e tal. E esses jovens disseram o seguinte para ele: ó, diga para esse povo assim, se seu pai fez um jugo pesado, você vai aumentar mais ainda. Diga que o seu dedo mindinho é mais grosso que a cintura de seu pai. Percebam que conselho horrível, que conselho pesado. Né? Não, nós vamos aumentar o jugo. Percebam que não se importam com as pessoas que passam dificuldade. Não cobre mais. Use mais recursos, seja egoísta, não, você é o rei, você manda, você não está para servir, você tem que ser servido. O conselho das autoridades que estavam com o pai dele era que ele deveria servir o povo, assim como Salomão no início foi. Mas aí ele recebe um conselho de que não, ele deveria ser servido. Perde totalmente a noção, perde totalmente a referência do que é ser um rei, do que é ser um representante de Deus, de fato um líder, né, para o reino de Deus, que é servir. Não, você tem que ser servido. E aí ele volta com essa resposta. E quando ele dá essa resposta, ele reúne o povo novamente. E aqui no versículo
12, né, diz. Então, 3 dias depois de Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. E o rei lhes respondeu, rejeitando o conselho das autoridades, seguiu o conselho dos jovens, disse tudo isso, né? Então, quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei, que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para suas tendas, Israel, cuide da sua própria vida, ao caso de Davi. Então, houve um racha, né? Assim os israelitas foram para suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles. Então, aqui que houve o racha, né? Quando Roboão deu a resposta, então, dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi. E permaneceu assim, né? Então houve a divisão, o reino do norte e o reino do sul. Né? Se você olhar no mapa, aí você vai ver que é uma divisão do reino. Né? A partir ali de Siquém, a partir de entre Betel e Gezer, né? Um pouco antes, entre Betel e Jerusalém, é uma divisão. E o reino do norte, ele passa a ser, né, um reino onde outro rei é levantado, no caso de Jeroboão, e a dinastia de Davi já não é mais seguida ali, e aí o reino do sul, sim, ele continua sendo a dinastia de Davi, né? O rei Roboão, ele passa a reinar. E interessante, porque quando o reino é dividido, o Roboão, ele chegou a Jerusalém e ele faz uma convocação. Aqui está no versículo 21, no capítulo 12. Convocou 180 mil homens de combate das tribos de Judá e Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem seu reino. Percebam que ele pretendia no coração dele levar guerra para recuperar o reino. Então ele ia tentar a força, né? Recuperar esse reino, subjugar os irmãos. Entretanto, no versículo 22, veio esta palavra de Deus a Semaías, homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, às tribos de Judá e Benjamim e ao restante do povo. Assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas. Voltem para casa, todos vocês, pois eu que fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram para suas casas, conforme o Senhor tinha ordenado. Perceba que o Senhor falou, eu fiz isso. Eu fiz a separação. O Senhor fez isso. Perceba a consequência do pecado de Salomão. Veja o que Deus decretou, o que Deus executou, a separação do reino. Né? E há muitas consequências posteriores, nós vamos estudar isso. Então, a história de Salomão começou muito bonita. Né? Pediu sabedoria a Deus, construiu o templo, que foi muito importante. Mas, infelizmente, não obedeceu os mandamentos do Senhor. E a consequência foi a divisão do reino. E talvez a gente possa trazer isso para a nossa vida, eu creio, que é, às vezes, divisões em igreja, né? Rachas em igreja, né? Pessoas que deixam o orgulho falar mais alto, não entendem que, na verdade, a palavra de Deus diz para nós reconhecermos os nossos irmãos como uma autoridade maior que a nossa, não nos orgulharmos, mas oferecemos honra ao outro, né? Honra uns aos outros. Aqui, Romanos capítulo 12 diz isso, como nós devemos nos tratar como igreja, porque o mundo, né, ele vai nos dizer, e isso por conta do nosso orgulho, que nós devemos trazer honra para nós, trazer honra, né, trazer a nossa, a gente quer receber honra, mas aqui fala no versículo 9 que o amor tem que ser fraternal, tem que ser um amor sincero. No versículo 10 diz que nós temos que dedicar-nos uns aos outros com amor fraternal. E continua dizendo, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Veja o que Paulo está dizendo para nós. Prefiram dar honra aos outros. Sigam o exemplo, o meu exemplo, sigam o exemplo de Cristo. Não procurem honra para si mesmos. Então Paulo andou fazendo milagres, pregando o reino de Deus, fazendo muitas coisas, né? Andou mais de 13 mil quilômetros em 3 viagens missionárias.
abriu várias igrejas, várias comunidades. Ele diz: preferem dar honra aos outros, não busquem honra para você. Então, eu creio que para que a gente evite, né, a divisão na igreja, divisão na família, a gente tem que procurar essas coisas, né, procurar obedecer a palavra de Deus. Então, prefiram dar honra aos outros mais que a si próprios, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Compartilhe o que vocês têm com os santos nas suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Não retribuam mal por mal. Então são conselhos, né? São diretrizes da palavra de Deus para que a gente viva uma vida prática, para que a gente não seja orgulhoso, né? No versículo 16, tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, né? Não aquela coisa de só se juntar com gente que é da alta, ou que a gente considera que a pessoa tem uma certa classe social. Na igreja isso não pode acontecer. A gente tem que se associar às pessoas de classe social inferior. A gente tem que ser humilde, né? Humildade. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Procurem dar honra aos outros. Não busquem honra. Mostrem misericórdia. Então vejam que sem essas coisas, na dificuldade, a gente vai rachar como igreja. A gente vai dividir. Então procurem isso, né? Procurem ser humildes, obedecer a Deus, né? Amar a Deus de todo o coração. Desobedecer a Deus é algo terrível. E vamos obedecer a palavra de Deus, vamos ter disposição de coração para não permitir racha na igreja, para não permitir racha na nossa família, na família de Deus. Vamos buscar sempre manter a paz, fazer o possível para manter a paz, né? No que for possível a nós, a gente precisa manter a paz uns com os outros. Tem que ser um esforço nosso manter a paz. Nós somos pacificadores, nós somos promotores da paz. Então procure manter a paz uns com os outros, tá bom? Então que Deus os abençoe, que Deus nos guarde, que nos capacite a não buscarmos a divisão, a sermos obedientes e buscarmos sempre a união dos crentes da igreja. Tá bom, queridos? Deus abençoe, os guarde e os capacite imensamente, tá? Tenha um ótimo dia. Amém.